Uma religiosidade pode cegar as pessoas para não ver a verdade. Os escribas e fariseus eram extremamente religiosos. Eles faziam orações 3 vezes por semana. Eles frequentavam o templo, ofereciam sacrifícios, observavam meticulosamente a lei de Moisés. Contudo, eles eram cegos. E essa cegueira foi aumentando à medida que eles começaram a acompanhar Jesus, ver os milagres de Jesus, o ensino de Jesus, e eles começaram a racionalizar. Como é que isso que esse homem está dizendo se encaixa na minha religião? Ou como é que isso que ele está fazendo se encaixa naquilo que eu acredito? E quando não encaixava, a solução foi dizer que ele estava endemoniado, fechar o coração contra ele e finalmente procurar uma forma de matá-lo. A religiosidade cega as pessoas, endurece as pessoas para não ver a verdade. E eu tenho muito medo disso. Uma coisa que eu peço a Deus sempre é que Ele não deixe que, à medida que os anos passam, e eu vou ficando um crente mais antigo, né? Mais rodado, e um pastor mais rodado, à medida que eu lido com a Bíblia, com teologia, com questões exegéticas, questões de interpretação, que isso não vire uma religião, ou atos religiosos, e que eu perca o sentido do cristianismo, que é uma relação pessoal com Jesus Cristo e com Deus, comunhão com Deus, algo vivo, significativo, que mexe comigo, que me renova todo dia. Esse era um perigo que eu encontrei no seminário, por exemplo. Quando eu entrei no seminário, eu era um jovem pregador, ardoroso, fervoroso, lia a Bíblia e orava 2, 3 horas por dia. E eu não queria entrar no seminário porque eu sabia que isso aí ia acabar. Tem até uma piadinha que a gente conta, infame, é verdade. Mas como eu não contei nenhuma hoje, seminarista, primeiro ano, no internato do seminário, de noite, na hora de dormir no internato, abri o caderninho, onde tinha a listinha. Ele dizia, Senhor, ele veio do interior. Ele orava, Senhor, abençoa Dona Maria, que está com problema de erisipela. Senhor, cura, ou resolve seu João, que perdeu, a raposa entrou no galinheiro, matou as galinhas dele, tudo. Né? Senhor, abençoa Zé, tal, uma lista de 30 pessoas da congregação dele, no primeiro ano de seminário. No segundo ano, de noite, antes de dormir, ele abre o caderninho e diz, Senhor, eu vou ler aqui o nome das pessoas, o senhor conhece todo mundo, né? Então, João, Maria, Zefa, o senhor sabe. No terceiro ano, simplesmente, ele já tinha pregado a lista na parede, se deita e diz, Senhor, ó, e vai dormir. Não existe um lugar onde mais perigoso para você perder o calor e a sensibilidade da sua relação com Deus do que no seminário. E depois disso, na sua própria igreja, quando você faz o seu relacionamento com Deus uma religião. A verdade está na sua cara, diante de você, e você não percebe. Pessoas que resistem e que racionalizam. Era o que aconteceu com os escribas e fariseus. E o meu receio é exatamente esse. Os escribas acompanhando Jesus desde o início, viram sinais e prodígios, ouviram seus ensinos, viram seu caráter santo e puro, mas Jesus não encaixava na sua tradição. Jesus não se encaixava na maneira como eles sempre fizeram as coisas. Nós sempre fizemos desse jeito. E esse homem está trazendo coisa nova. Nós não queremos isso. Aos poucos foram se fechando para Jesus, até que finalmente chegaram ao ponto de o considerarem um endemoniado. Religiosidade faz isso. O endurecimento e a cegueira são graduais. Por isso que há tantas advertências na Bíblia. Querido, abra os olhos para ver a realidade espiritual do conflito ao seu redor. Não permita que a realidade materialista, secularizada da nossa sociedade, cegue você para ver, por um lado, sem dúvida, a ação maligna, mas por outro, a ação sobrenatural de Deus na nossa história, interferindo nos acontecimentos, guiando as circunstâncias. Não dê lugar ao diabo pela falta de vigilância. Não tome por certo de que o fato de que você está na igreja, sua família sempre foi daqui, que seus avós foram daqui, que essa igreja foi fundada por um ancestral seu, ou que todo mundo aqui lhe ama e lhe conhece. Não tome por certo que o seu relacionamento com Deus está resolvido, porque estas coisas, elas não são segurança de nada, absolutamente.